técnica, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aleluia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Podeis assentar, queridos, nessa noite, amém? Volte a sua atenção para cá. Quero pedir também às nossas crianças, amém, que cooperem nessa noite, amém, para que todos possam ouvir a palavra do Senhor e sair daqui alimentados, porque nós sabemos que a palavra do nosso Deus é o alimento da nossa alma. O nosso corpo, queridos, ele se alimenta de pão, de peixe, de frango, de carne. O nosso corpo se alimenta de alimento perecível, aleluia, mas o nosso espírito, ele não se alimenta de pão, de peixe, de carne, de leite, de frango. O nosso espírito, ele se alimenta da palavra de Deus, ele se alimenta do louvor, ele se alimenta de oração. É isso que nos faz forte na presença do Senhor. Quando nós temos um espírito bem alimentado, queridos, nós somos fortalecidos diante das lutas, da dificuldade, diante das circunstâncias da vida. O vento pode até soprar, mas a gente não sucumbe. Sabe por quê? Porque o nosso espírito está firmado, fortalecido no poder do nosso Deus. Queridos, Abacuque, o nome Abacuque significa aquele que abraça. Abacuque significa abraço. O profeta Abacuque, ele é considerado um profeta menor. Ele faz parte dos profetas menores, não por estatura física, mas por questão de extensão de ministério. Os profetas menores foram homens também muito importantes na história e que tiveram mensagens poderosas da parte de Deus. Porém, foram ministérios curtos, mas ministérios poderosos em Deus na terra. Abacuque, aquele que abraça, porque Abacuque abraçou a causa do Senhor. E aqui no capítulo 3, no versículo 2, a qual nós lemos nesta noite, que ela está também, amém, queridos, está na placa do tema da nossa igreja, aleluia, nos fala de 4 segredos para o avivamento. O nome da igreja mudou. O nome da igreja agora é Assembleia de Deus, Tempo de Avivamento. Porém, nós temos que fazer jus a este nome. Nós temos que fazer jus a este tempo. E para que isto aconteça, para que o avivamento aconteça, é necessário nós observarmos 4 segredos que nós encontramos dentro deste versículo 2 do capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Neste texto bíblico, queridos, nós encontramos os 4 segredos de um avivamento. Cada avivamento que o povo de Deus tem experimentado ao longo da história é Deus ouvindo a oração do seu povo. A palavra de Deus é fonte geradora de avivamento. O temor ao Senhor gerado no coração das pessoas pela palavra de Deus dá início a um avivamento. E o avivamento, ele é sempre uma obra da misericórdia de Deus. Portanto, oração, palavra, temor a Deus e misericórdia divina são os 4 segredos grandes para que aconteça um grande
Quando a palavra de Deus fala buscar, quando a palavra de Deus fala invocar, quando a palavra de Deus fala clamar, quando a palavra de Deus fala levantar a voz, está falando a respeito da oração do povo de Deus. A oração é o primeiro grande segredo para que aconteça o avivamento na terra, para que aconteça o avivamento no meio do seu povo, para que esta igreja verdadeiramente seja uma Assembleia de Deus. Tempo de avivamento é necessário obreiros, é necessário obreiros, é necessário irmão, é necessário crianças, é necessário jovens. Nós temos o hábito de orar. Nós exercemos o ministério da oração. O nosso pastor Antônio Cruz, ele nos ensinou o ministério da oração. A palavra de Deus diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. A oração de um. Agora imagina a oração de uma igreja toda. Imagina o clamor do povo todo. Aleluia, clamando pela bondade, clamando pela misericórdia, clamando pelo arrependimento, clamando ao Senhor por mudança de vida. Queridos, nós vamos ver coisas extraordinárias na face da terra. A oração é o primeiro segredo para que aconteça um grande avivamento. E em toda a história nós vamos ver a igreja orando e o avivamento acontecendo. O primeiro avivamento registrado após a queda do homem se deu quando um descendente de Adão, chamado Enos, começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 26. O avivamento no Monte Carmelo se deu após o profeta Elias orar ao Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30 ao 39. Depois da queda do homem, o filho de Sete, chamado Enos, ele começa agora a invocar ao nome do Senhor. Ele começa agora a buscar a presença de Deus. Primeiro sinal de oração, depois da queda do homem. Aleluia. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, do versículo 29 ao 30, nós encontramos a história da nação de Israel mergulhada no pecado, porque o povo agora estava prostrado, adorando ao Deus Baal. Mas Deus levanta o profeta do fogo, aleluia, o desvita, Elias, lá da tribo de Tebes. Bendito seja Deus, para buscar a presença do Senhor, profeta do fogo, aleluia. E ali, queridos, a palavra do Senhor diz que ali no Monte Carmelo, ele reuniu todos os profetas de Baal, os profetas de Azera, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, e ali ele reuniu naquela grande cruzada evangelística naquele dia, o único homem cheio do poder de Deus, o único homem naquele dia provou que só o Senhor é Deus. A palavra do Senhor diz que ele mandou fazer o altar, colocou ali o sacrifício, mandou jogar água, reparou o primeiro altar e mandou 3 vezes jogar água até transbordar. Depois ele fez uma única oração. Depois que os profetas de Baal, os profetas de Azera, toda a nação estava ali reunida, clamando por um Deus que não podia ouvir, por um Deus que não podia fazer nada. Agora o profeta do fogo, o profeta Elias, vai clamar. A palavra do Senhor diz que veio fogo do céu e consumiu, lambeu todo o holocausto, e naquele dia ficou provado que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. O Deus de Israel é o Deus que manda fogo. Aleluia. O Deus de Israel é o Deus do poder, é o Deus do avivamento. Bendito seja Deus. Houve um grande avivamento e todos ali reconheceram que o Senhor é Deus, pelo poder da oração. Bendito seja Deus. O maior avivamento da história se deu no dia de Pentecostes, após a intensa campanha de oração. Atos capítulo 1, versículo 14, Atos capítulo 2, do 1 ao 4. Portanto, a oração é o primeiro grande segredo para o avivamento. Queremos avivamento, queridos, mas se queremos avivamento, então vamos orar. A palavra do Senhor diz que os discípulos estavam ali. Jesus foi assunto aos céus. E a palavra de Deus diz que eles perseveram, unânimes,
em oração. Unânimes em oração. Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos, os discípulos, Maria, mãe de Jesus, estavam todos trancados dentro do cenário. De repente, ouviu-se um som como de um vento veemente, e foram vistas línguas como repartidas de fogo sobre a cabeça deles. Aleluia! E todos falavam línguas daquelas nações que estavam ali, falavam línguas estranhas e das grandezas de Deus. Aleluia! O grande avivamento aconteceu, o Espírito Santo desceu. Sabe por quê? Porque eles estavam em oração. Jesus falou para eles ficar em Jerusalém, que até do alto eles fossem revestidos de poder. 40 dias, querido, Jesus ainda passou. Depois que ele ressuscitou, ele passou ainda andando na terra. 10 dias, bendito seja Deus. Depois de 10 dias, o poder do Espírito Santo veio e inaugurou a terra. 40 com 10 vezes 50, 50º Pentecoste, poder de Deus, presença do Espírito Santo, Deus do mistério, e a igreja está até hoje, atuando na terra, cheia do poder, cheia da presença, cheia da graça, cheia da unção, operando milagres, maravilhas de Deus, através do Espírito Santo. Porque essa dispensação agora é dele. A primeira dispensação foi do Pai, a segunda do Filho, e agora é o Espírito Santo que está presente. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei e vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai orientar vocês, e ele vai dar poder, ele vai destruir planos, e ele tem feito isso no nosso meio. Ele está aqui nesta noite para renovar a tua fé, para alegrar o teu coração, para te batizar com o Espírito Santo, para te revestir de poder. Sabe o que aconteceu no dia de Pentecostes? Com a morte sacrificial, queridos, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós ganhamos veste de salvação. Nós ganhamos veste de salvação. E lá no Pentecostes, nós ganhamos outra veste de poder. Eu estou vestida com essa blusa aqui. Se agora eu pegasse um blazer ou um paletó e colocasse por cima dessa veste aqui, eu ia estar revestida. Foi isso que ele fez. O Espírito Santo fez na minha vida. Foi isso que ele fez na tua vida, obreiro. Foi isso que ele fez na vida da igreja. Ele nos revestiu de poder, autoridade, aleluia, para a igreja atuar na terra. Foi por isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E sereis testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Bendito seja Deus. A igreja não pode fazer missões se ela não tiver a presença do Espírito Santo. A igreja não pode ter avivamento se ela não tiver o Espírito Santo. A igreja não pode se alegrar se ela não tiver a presença do Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo alegrar o teu coração. Pede para o Espírito Santo te fortalecer. Conversa com o Espírito Santo. Os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, em toda a história tiveram uma intimidade com o Espírito Santo. Quem já leu o livro Bom Dia Espírito Santo de Benihim? Eu já li todo aquele livro. É tremendo as experiências gloriosas daqueles homens de Deus, daquelas mulheres de Deus. Quem já ouviu falar de Catherine Kuhlman? Ah, meu Deus! Catherine Kuhlman, querido, era uma mulher tão cheia do Espírito de Deus, que nas primeiras fileiras das cadeiras do templo onde ela ministrava, só sentava crentes que acreditassem, crescem nos mistérios do poder do Espírito Santo. Crente incrédulo, crente que não acreditasse no poder, não sentava nas primeiras fileiras, porque a mulher tinha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quando ela entrava para ministrar, é como se uma nuvem de fumaça cobrisse o altar da igreja, de tanta presença do Espírito Santo de Deus na vida de Catherine, porque ela fez uma entrega da vida dela para o Espírito Santo usar. Quando ela faleceu, a única vez que Las Vegas,
que é considerada a cidade do pecado, jogatina, prostituição, Las Vegas, fica nos Estados Unidos da América, parou para reverenciar Quebra-em-Cubo, poder de Deus na vida de Quebra-em-Cubo. Aleluia, porque ela tinha intimidade com o Espírito Santo, porque ela era uma mulher de muita oração. Primeiro segredo para o avivamento é a oração. Diga o primeiro segredo para ele receber o avivamento é a oração. Tem mais uma coisa que eu quero deixar bem claro para a igreja. Primeiro, o avivamento ele tem que começar na minha vida. Bata-se no peito. Diga, o avivamento tem que começar na minha vida. Se a minha vida não for avivada, eu também não posso avivar ninguém. Tem que acontecer primeiro na minha e na sua vida. Busque uma intimidade em oração, aí você vai ver diferença. Aleluia. Você não vai nem fazer força, as almas vêm. A igreja nem faz força, as almas vêm, porque o Santo Espírito está sobre a minha igreja. O segundo segredo, queridos, que eu encontro aqui no capítulo 3, no versículo 2 de Abacuque é: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra. O segundo segredo para que aconteça ou para que a igreja seja avivada é a palavra. A palavra. Não tem avivamento sem palavra. Ai, irmão, eu fui numa igreja e, irmão, era tanto o poder de Deus. Os irmãos marchavam, sacudiam a cabeça. Teve uma irmã que a terra golpeou e caiu no chão. Aí eu pergunto: tem palavra? Irmã, não, eles não pregam assim muito a palavra lá, mas a igreja é avivada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Todo avivamento vem pelo poder da oração e pelo poder da palavra de Deus. Se não tiver a palavra, pode ser movimento, mas não é avivamento. Para que aconteça o avivamento, é necessário, irmão José Arimateia, irmão Maria de Jesus, servos do Deus Altíssimo, ter palavra, ter mensagem, tem que ter a pregação da palavra. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque através da palavra, é através da mensagem que vem o arrependimento. É através da palavra que nós temos o conhecimento da salvação. É através da palavra que os pecadores se arrependem dos seus pecados. É através da administração da palavra que nós ouvimos, aleluia, e que nós aceitamos a Jesus como Salvador. É através da palavra que nós temos conhecimento do pecado. É através da palavra que nós temos o conhecimento do céu. É através da palavra que nós temos o conhecimento do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas e por toda a humanidade. Sem a pregação da palavra não tem avivamento. É necessário que a igreja pregue a palavra. Queridos, o segundo segredo, como eu já falei nessa noite, é pela palavra de Deus. A palavra do Senhor, Abacuque 3:2, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Não pode existir, como eu já falei, um avivamento genuíno, aleluia, duradouro, se este não for gerado pela palavra de Deus. Atos capítulo 19, versículo 20, diz assim: que a palavra de Deus, ela era pregada poderosamente e ela persistia, ela perseverava. Através da ministração da palavra, Paulo pregava, vidas se convertiam, pessoas eram libertas, os demônios eram subjugados por causa da ministração da palavra. Bendito seja Deus. O avivamento de Judá, nos dias do rei Josias, só se deu depois que o sacerdote Uquias anunciou: achei o livro da lei na casa do Senhor. Segundo o livro de Reis
Porque hoje, em muitas igrejas, já não se prega mais a palavra genuína. É quase 1 hora de louvor e 5 minutos de palavra. Eles inverteram. Porque para muitos pastores e líderes, é mais bonito eles verem os irmãos pulando, dançando, um louvor avivado, bonito. Não estou dizendo que o louvor não é importante para a igreja. O louvor faz parte. A palavra de Deus diz que Deus habita entre os louvores de Israel. O louvor purifica a nossa alma e prepara o nosso espírito para receber a palavra. O louvor também opera, também liberta. Atos, capítulo 16, versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, e houve aquele grande avivamento, terremoto de Deus sacudiu os alicerces da prisão. E o que aconteceu? Todas as portas dos prisioneiros foram abertas. Aleluia! E houve um avivamento ali, houve presença de Deus ali, houve poder de Deus ali. O carcereiro já ia se matar. Paulo diz: não te faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Porque Deus queria operar um milagre ali dentro e salvar aquele carcereiro, porque aquele carcereiro é importante para Jesus naquele dia, queridos. Porque aquele homem se tornou missionário naquele lugar para anunciar as boas novas de salvação a toda aquela cidade. Mas, queridos, para muitos é importante ver o povo pular. E quando se fala da palavra, muitos vão embora. Não querem mais ouvir a mensagem genuína da palavra de Deus. Ouve a palavra. Se eu estou aqui, se você está aqui, é porque um dia alguém pregou a palavra para você. É porque um dia alguém te evangelizou e falou do amor de Deus para você. Os grandes avivamentos registrados em Atos dos Apóstolos e ao longo da história cristã sempre se deram pelo poder da palavra de Deus. Atos capítulo 6, versículo 7. Aleluia! Atos capítulo 12, versículo 24, 19 e 20, você vai ver. O livro de Atos, queridos, é o livro do avivamento. É o livro do poder de Deus, presença do Espírito Santo de Deus atuando na vida da igreja. Atos capítulo 6, nós vamos ver a instituição dos diáconos. Foi necessário, o próprio Deus mandou separar homens que fossem cheios do Espírito de Deus para cuidar das mesas. Os diáconos serviam as mesas das viúvas, enquanto os apóstolos se dedicavam, sabe o quê? Na oração e na palavra. Oração e palavra. Bendito seja Deus. Nós vamos ver também um diácono se destacando, chamado Estevão. Que pregação poderosa! Estevão ministrou, foi tão poderosa que eles não podiam suportar o peso da palavra. Queridos, a palavra de Deus ela é pesada, ela tem peso. E quando a pessoa não tem uma estrutura espiritual, ela não suporta o peso da palavra. Porque a palavra é viva, a palavra é poderosa, ela penetra na nossa alma. A palavra traz mudança, a palavra traz vida para a igreja. E é através da palavra de Deus que nós vamos ter uma alicerce espiritual. É através da palavra de Deus que nós vamos ter uma vida convertida na presença do Senhor para nós chegarmos até o céu. Hoje pela manhã na escola dominical nós lemos carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde Paulo ele exorta a igreja de Tessalônica como eles deveriam viver em uma vida de santidade, andar em honestidade, se abster de toda imundícia, de todo pecado, para que eles pudessem chegar na presença do Senhor. Lá no capítulo 4, versículo 13, ele fala do arrebatamento da igreja. Se nós, amados, quisermos ver a face de Deus Todo-Poderoso, se eu e você quisermos estar um dia lá na presença de Deus, contemplar a glória do Senhor, é necessário nós nos convertermos a cada dia. Te abstém de tudo aquilo que te separa de Deus, te abstém de tudo aquilo que vai te corromper, te afasta de tudo aquilo que vai te levar para o pecado. E para que isso aconteça, igreja, é necessário ter oração, vida de oração. É necessário o crente ter uma vida de leitura da palavra. É necessário o crente ter uma intimidade com Deus. Hebreus 12, 14, 12, ele está dizendo: segui a paz com todos e a
corações que não tem medo do inferno. Não tem medo. Eu conheci muitos na história, e conheço até hoje, pastores que não têm medo. Eles estão na igreja, terminou o culto, pegam o carro, põem as coisas dentro e vão para os motéis. Sabe por que Deus está permitindo essa pandemia no mundo? Porque Ele quer fazer uma obra muito grande. O Senhor, Ele estava enojado de muitos líderes, mas ao mesmo tempo Ele está fazendo uma limpeza, mas também Ele está colhendo muitos que viviam em temor e santidade para poupar de coisas piores que poderão acontecer. Porque se for para se corromper, se for para se perder, melhor que o Senhor pode e leve. Eu sempre dizia isso para o Senhor: Senhor, se for para me perder, me leve. Mas Ele preferiu levar o meu marido. Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pobres. Não sei porquê, mas Ele sabe de todas as coisas. Eu prefiro ir lá com o Pai guardado do que Deus guarda ele se corromper no meio da caminhada, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não queridos. O temor do Senhor, queridos, é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. João capítulo 28, versículo 28. Ter um coração sábio e apartar-se do mal são sinais claros de um avivamento pessoal. Esse capítulo 20, versículo 18 e versículo 20, vemos que após o povo ouvir as palavras do Senhor no Monte Sinai, em chamas, o arraial estremeceu. Moisés disse ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Para que não pequeis. Que o temor de Deus esteja no coração desta igreja. Que o temor de Deus esteja no teu coração, meu irmão. Esteja no teu coração, obreiro. Esteja no teu coração, minha irmã. Porque o temor a Deus, queridos, é o princípio de toda a sabedoria. Quando eu temo meu Deus, quando eu temo meu Senhor, eu não vou me prostituir, eu não vou roubar, eu não vou adulterar, eu não vou envergonhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vou ferir Cristo novamente. Sabe por quê? Porque Ele foi ferido só uma vez, lá na cruz do Calvário, pelos meus e pelos teus pecados. Tem muita gente ferindo o corpo de Cristo ainda hoje. Temor. E o quarto segredo, Gessé, ele diz assim: na ira, livra-te da tua misericórdia. Na ira, livra-te da tua misericórdia. O quarto segredo para que o avivamento aconteça na minha vida, na vida dessa igreja, é a misericórdia do Senhor. Queridos, a misericórdia de Deus é o quarto segredo de um avivamento. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos, consumidos. Sabe por quê? Porque a cada dia elas se renovam. A misericórdia do Senhor. Se eu e você estamos aqui hoje de pé, é pela misericórdia de Deus. É pela bondade, pela misericórdia dele. A misericórdia dele tem te atingido, Lucas. É a misericórdia do Senhor. Se você está aqui, é por causa da misericórdia do Senhor. Cada um de nós aqui somos alvos da misericórdia do Senhor. Todo avivamento ao longo da história é obra da misericórdia divina. Segundo
Em meio a esta pandemia, queridos, nós também temos visto a misericórdia de Deus sobre a vida nossa, sobre a vida de muitos servos do Senhor e sobre a vida deste mundo. Bendito seja Deus. O avivamento em Nínive, queridos, foi uma obra da misericórdia e compaixão divina. Jonas capítulo 3, versículo 10, capítulo 4, 10 ao 11, nós encontramos ali o grande avivamento em Nínive. Aquele povo ia ser destruído. Queridos, a nação de Nínive era uma nação terrível. Só para você ter uma noção, o próprio profeta Jonas, ele queria que Deus destruísse Nínive. Tanto é que quando ele pregou pela segunda vez, porque na primeira vez ele fugiu, mas Deus tratou com ele ali de dentro daquele peixe, ele se arrependeu e Deus deu uma oportunidade para o profeta entregar o recado, porque quando Deus manda, nós temos que fazer. Ai daquele que não entregar o recado de Deus. Na segunda vez ele foi, entrou dentro da cidade de Nínive. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Ele pregou, anunciou. É como se o vento soprasse. Chegou nos ouvidos do rei. Chegou nos ouvidos de todos daquela nação. Sabe o que foi que o profeta fez? Já preguei, agora eu vou me sentar. E ficou observando de longe. Eu duvido se esse povo vai se arrepender. Eu quero ver o fogo descer e consumir todos os inimigos, porque Jonas tinha raiva daquela nação. Porque eles eram cruel, queridos. Eles eram cruel. Sabe o que era que eles faziam com seus inimigos? Eles cortavam as mãos, as pernas, a língua. Eles arrancavam o couro dos seus inimigos como troféu. Eles eram terríveis, implacáveis. Implacáveis. E eles eram uma grande ameaça para Israel. E o profeta desejava que Deus destruísse aquela nação. Sabe o que aconteceu com eles? Quando eles ouviram a pregação, eles se vestiram de pano de saco, cinza na cabeça, foram no jejum. Eles se humilharam na presença de Deus. Quando Deus olha toda a Nínive se rendendo aos pés dele, você acha que Deus vai destruir? Porque a misericórdia de Deus é muito grande, queridos. Eles se converteram dos seus maus caminhos. Jonas ficou irado. Aí Deus fala com ele, dando aquela lição da boboeira, e diz: Jonas, tu está com raiva dessa boboeira que tu não plantou, não foi tu que criou ela, e eu não vou ter compaixão desses 120 mil que não sabem discernir entre o que é certo e o que é errado. Eles se converteram, se arrependeram. Queridos, ali nós vemos um grande avivamento. Toda aquela nação se voltou para a presença de Deus, em prantos, jejum, até os animais jejuaram. É isso que Deus quer hoje. É isso que Deus quer da sua igreja. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Jejum, choro, como está lá em Joel, capítulo 2. Tocai a trombeta esse ano. Saiam os príncipes, os noivos das suas recâmaras. Ali fala do poder, ali fala do avivamento, presença de Deus na vida da terra. Bendito seja o nome do Senhor. O avivamento é o transportar, queridos, da misericórdia divina sobre nossas vidas, pois o avivamento sempre acontece quando o povo está na sua pior condição espiritual. Em Joel capítulo 2, versículo 13, o profeta Joel escreveu: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor nosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em graça e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Todo avivamento, em toda a história, ele aconteceu em momentos de crise, em momentos de dificuldade. Chegou o tempo de Deus derramar um grande avivamento sobre a terra, principalmente sobre a nação brasileira. Essa doença, essa pandemia não veio por um acaso.
mas ela veio para que o crente se avive. Não é para o crente ter medo. Vai para a oração, vai para a palavra, aí vai gerar um temor. A misericórdia de Deus vai vir sobre a igreja, e daqui a pouco nós vamos ver o poder de Deus tomando conta da nação brasileira, incendiando o mundo. Bendito seja Deus, porque Deus conta comigo, Deus conta com você. É um novo exército que Ele está levantando agora. Eu estava vendo uma reportagem, mais de 40 pastores, e foram muito mais que o Senhor levou aqui no Brasil. Grandes homens de Deus, grandes lideranças das Assembleias de Deus, das Batistas, presbiterianas, se despedindo e no outro dia partindo para a eternidade com Cristo. O meu também foi essa colheita, porque são frutos que já estavam maduros. Mas o Senhor vai levantando um exército agora de homens, mulheres, jovens e crianças para pregar. Esta será a última colheita da terra, queridos. É a última colheita agora. E eu quero fazer parte deste exército para pregar o Evangelho a toda criatura e gritar para o nome de Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele sabe que pode contar comigo. Conta comigo, Rei dos Reis, nesses últimos momentos da igreja na terra. Que você também, querido, possa se prontificar. Não é mais tempo de nós estarmos apegados às coisas materiais. É claro que o Senhor acrescenta todos os dias. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai ao Senhor. Aleluia. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Busca o reino de Deus, faz a obra do Senhor, faz parte desse exército. Queridos, para o teólogo Jones Buchanan, o avivamento da religião consiste em nova vida espiritual transmitida aos mortos e de nova saúde espiritual transmitida aos vivos. Fique de pé nesta noite. Aqui estão os 4 segredos de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Está escrito lá na porta. Hoje inicia-se um recomeço aqui neste lugar. Jamais poderia enrolar a bandeira e deixar que os sonhos do pastor todo mundo se enterrasse. Nem que fosse só eu e meus filhos. A palavra de Deus é ser pregada aqui neste lugar. Porque o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para fazer a sua obra. Aleluia. E se nós quisermos experimentar este avivamento, nós temos que ter vida de oração, vida de leitura da palavra, temor de Deus no coração, e a misericórdia do Senhor, ela está sobre as nossas vidas, para nos dar vitória em todo momento. Feche os seus olhos nesta noite, faça uma oração a Deus. É você, Deus. Fala para o Senhor: Senhor, me ajuda. Estamos vivendo um tempo de crise, queridos. A terra cheira a morte. Jesus disse que viria os princípios das dores.
sobre os 4 segredos para o avivamento. Eu quero lhe pedir, rogar pela vida da igreja, pela vida dos filhos e filhas de Deus que estão aqui nesta noite, que o Senhor possa despertar este povo para a oração. Tira toda a preguiça, tira todo o desânimo, porque como o nosso saudoso pastor sempre ensinava, ele dizia que a oração ela não dá ibope para ninguém, porque a oração é nós e Deus, é nós e o Senhor. Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém está vendo. Pregar da ibope, mas a oração não. Desperta teus filhos para a oração, Senhor, porque é só através do poder da oração que nós vamos ver os milagres voltarem de novo para dentro dos templos. Muitas das vezes, Senhor, nós nos perguntamos por que, Senhor, a gente não vê mais milagre? Por que, Senhor, que a gente não vê o paralítico de andar? As pessoas entram doentes e saem doentes. Por que, Senhor? Por quê? Porque os milagres eram notórios na vida da igreja primitiva, Senhor. Porque aquele povo vivia em oração. Temor. Eles viviam no seu amor, no seu propósito, no seu pensamento. Desperta teu povo, Senhor. Desperta teu povo para a palavra. Que esta palavra possa gerar temor no coração de cada filho seu. E repreenda toda e qualquer ação do diabo. Não deixe que o diabo venha roubar a semente da palavra, mas fortalece